A Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados foi instalada em abril deste ano. Os parlamentares de Brasília vieram à Assembleia Legislativa de São Paulo para saber a real situação do tráfico no estado e ouvir entidades, a justiça e especialistas no assunto. De 2005 a 2011, de acordo com o Ministério da Justiça e da ONU, o Brasil registrou 475 casos de tráfico de pessoas. 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a trabalho escravo. Mas esses dados podem não refletir a realidade. A polícia e os parlamentares acreditam que esses números sejam muito maiores. Ivanise, que é presidente da Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida, é hoje o retrato da dor. Em 96, a filha dela de 13 anos sumiu a poucos metros de casa. E ela não tem dúvidas, a filha foi vítima dessas quadrilhas. Hoje ela teria 30 anos e até hoje eu não soube nenhum vestígio do paradeiro da minha filha. Então ela pode ter sido vítima de tráfico de seres humanos. Desapareceu a 120 metros de distância da minha casa, quando eu retornava da casa de uma amiga da escola. E até hoje eu nunca tive nenhum vestígio do paradeiro da minha filha. É por isso que hoje você é presidente dessa associação, Ivanise? Sim, 3 meses depois do desaparecimento dela, eu fundei a Associação Mães da Sé. O dia que eu perder a esperança de encontrar minha filha, eu morro. Isso é uma dor que eu não desejo para ninguém. É muito pior que a morte. Mas a certeza de que minha filha está viva em algum lugar desse planeta é o que tem me mantido viva ao longo desses 17 anos. O tráfico de pessoas faz pelo menos 4 milhões de vítimas por ano no mundo e gera aos criminosos 32 bilhões de dólares. Só no Brasil já foram identificadas mais de 200 rotas. São Paulo, por exemplo, de acordo com as autoridades, é ponto de entrada e saída das vítimas, que são levadas para a Itália, Espanha e recentemente também para a China, Tailândia e Índia. Muitas dessas pessoas nunca mais voltam para casa. Algumas morrem por maus tratos. Desmantelar essas quadrilhas super organizadas é um desafio para as autoridades. Eu poderia te dizer que 2 pontos são importantes para caracterizar os desafios nesse trabalho para pegar quadrilhas. A primeira, até de uma questão de a gente não ter uma legislação mais fortalecida penalmente sobre essa questão do tema. Então a polícia ela busca, com os subsídios que ela tem, desmantelar essas quadrilhas. O que já é, sob o ponto de vista pragmático, já não só teórico da lei, um desafio. Porque a gente tem uma série de problemas relativos a o quanto isso é um crime organizado, é muito organizado e muito obscuro, a gente não tem acesso fácil a informações, e o quanto as próprias vítimas não se reconhecem como vítimas. Muitas adolescentes em situação de exploração sexual afirmam, olha, estava tudo bem para mim. Estava melhor aqui desse jeito do que aonde eu estava no meu estado de origem. O Brasil precisa avançar bastante do ponto de vista do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos uma política nacional, mas até o presente momento o Brasil ainda não implementou o 2º Plano Nacional, que foi um trabalho desenvolvido em conjunto com a sociedade civil. Nós não temos ainda um marco legislativo, o Brasil não tem lei que tipifica o tráfico de pessoas, ainda não tem uma pesquisa que gere um diagnóstico para que você possa desenvolver ações mais qualificadas, sobretudo do ponto de vista do acolhimento às vítimas, e também não possui banco de dados oficiais. Existe um esforço coletivo da sociedade civil e do poder público no processo de enfrentamento ao crime organizado transnacional. A venda de bebês para adoção ou tráfico de órgãos faz parte dessa prática milionária. No ano passado, 23 mil pessoas desapareceram no estado de São Paulo. 43% crianças e adolescentes que podem estar nas mãos dessas quadrilhas. Mas muitos menores, principalmente africanos, também fazem o caminho inverso. São trazidos ilegalmente para o Brasil por quadrilhas internacionais. São vários países da África, principalmente do que a gente chama de chifre da África, Somália, Eritreia, Sudão.
Não sabemos qual é o motivo pelo qual elas vêm. Não tenho certeza de dizer se elas vêm para adoção ou elas vêm por algum outro motivo. O deputado estadual Adriano Diogo, do Partido dos Trabalhadores, participou da audiência e entregou aos parlamentares relatos de casos aqui na região metropolitana. Eu entreguei um farto material que era investigado pelo deputado Zé Cândido, de 54 adoções ilegais em Itaquaquecetuba, porque lá em Itaquaquecetuba era um horror. 54 crianças simplesmente desapareceram ou mudaram de suas casas num processo de adoção ilegal completamente equivocado. Então eu trouxe essa documentação para eles terem acesso para saber o que está acontecendo. A CPI ouviu ainda o depoimento de uma mulher acusada de coordenar um esquema de aliciamento de travestis no norte e nordeste do país. As vítimas eram trazidas para São Paulo, mantidas em 2 pensões e usadas para prostituição. Muitos desses travestis eram meninos, adolescentes. Thelma Rodrigues do Nascimento ficou na prisão apenas 8 dias e agora responde em liberdade. Aos deputados da CPI, ela negou o tráfico. Negou que obrigava os rapazes a manter relações sexuais com clientes. Negou que pagava cirurgias plásticas rudimentares para a transformação do corpo das vítimas. No flagrante, em uma das pensões, ela estava, segundo os parlamentares, com 20 adultos e 6 menores. Algumas pessoas traficadas fizeram várias denúncias, mas ela negou cada uma delas e disse que apenas alugava quartos no centro de São Paulo. Então, eu tinha assim a pensão lá, né, mas eu alugo vagas, né? Eu não faço nada de mandar buscar ninguém. O que eles fazem da porta para fora, eu não posso fazer nada, tá entendendo? Eu dou alimentação e a vaga que eu alugo, só isso. Entendeu? O negócio deles fazer plástico, essas coisas, isso é coisa deles. Eu não obrigo ninguém. E muito menos buscar ninguém de lá, porque eu não conheço ninguém. Como é que eu vou mandar buscar alguém de lá? Tá entendendo? Eu não conheço ninguém. Eles vêm me procurar a casa para morar, só isso. Eu estou alugando vaga, só isso. Para os deputados federais, a falta de uma lei mais rígida para o tráfico de pessoas estimula o trabalho das quadrilhas. E, infelizmente, também as nossas leis são fracas nesse caso. E é por isso que a gente faz a CPI, para que a gente possa adquirir elementos, materiais, para que a gente possa agregar, não é? E apresentar um relatório final para que a lei venha a ser melhorada, o Código Penal, e punir essas pessoas. A legislação brasileira ainda é extremamente vulnerável, a legislação brasileira é extremamente frágil e muitas vezes até ausente para fortalecer essa rede de proteção às vítimas e, portanto, penalizar os criminosos. Mas, para além disso, também há muita negligência, muitas vezes, no Poder Judiciário. Uma pessoa que já foi flagrada uma vez, que já foi investigada, que tem relações muito íntimas com o crime organizado de tráfico de pessoas, não pode receber a benesse de uma liberdade provisória, a meu juízo, com todo respeito às decisões dos magistrados, não deveria merecer, porque ela representa uma ameaça à sociedade. Com certeza, esta mulher, com certeza, está operando o tráfico de pessoas, saindo, mesmo tendo a liberdade provisória.